Olá, meus queridos catequizandos. Vamos lá, né? Vamos seguindo nosso caminho. Hoje é o 22º encontro. Estamos chegando ao fim dessa caminhada. E que coisa boa ter aprendido tanta coisa de Deus, não é mesmo? Vamos então invocar a Santíssima Trindade para começarmos esse encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade sobre o sacramento da confissão. Como é importante a confissão. Sem ela, a gente não pode receber a comunhão, a Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração sujo, cheio de pecado, cheio de iniquidades, não pode receber o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que recebe a hóstia, que recebe a comunhão, que recebe o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo em pecado, ele está comungando a sua própria condenação. Por isso que foi criado esse sacramento da confissão. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Ela é perfeita para você entender o quanto que é importante a confissão. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, ele era um homem de posses. Vivia bem com a sua família. Mas de repente, o filho mais novo pediu a ele que ele queria ir embora, que ele desse para ele o que era da herança em vida. Ele já tinha nesse momento aí, porque geralmente a gente recebe a herança quando os pais morrem. Mas esse filho era como se ele tivesse matado o pai dele e disse para ele: pai, dá-me o que é meu, porque eu quero ir embora. O pai, por amor a esse filho, dividiu, entregou a parte dele e ele saiu pelo mundo. Ele queria viver a vida, ele queria esbanjar o dinheiro, queria viver os prazeres, e que muitas vezes, olhando para a nossa vida, parece a mesma coisa. Os jovens hoje em dia, eles querem esbanjar, querem ter prazer, querem viver no pecado. E esse jovem ansiava por isso, de ter uma vida mundana. E ele foi. E ele foi gastando tudo em bebida, em prostituição, em orgia, até que chegou ao ponto que o dinheiro que ele tinha recebido da herança do pai dele acabou. E ele começou a passar o quê? Dificuldade, muita dificuldade. E nessa época também entrou no mundo uma dificuldade muito grande financeira. E o que ele fez? Para ele se manter, para ele ter comida, ele teve que procurar um trabalho. E o único trabalho que ele conseguiu foi de cuidar dos porcos. Mas era um trabalho tão difícil para ele, porque ele tinha tanta fome que às vezes dava vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele tinha. E ele ganhava muito pouco e era muito maltratado. Aí, gente, ele lembrou que ele tinha um pai e que na casa do pai dele tinha tudo, tinha comida do melhor, para ele como filho, mas também para todos os empregados. E ele pensou: meu Deus, eu errei com meu pai, eu quero voltar para casa. Eu não quero voltar para casa como filho, mas eu quero que ele me trate como um empregado, mas eu vou voltar. E ele resolveu voltar para casa. O pai nunca esquece o filho. O pai ama o filho de qualquer forma, no pecado, na virtude. E o pai dele sempre sentava na varanda e olhava aquele caminho e sonhava em ver o filho dele chegar. O filho mais novo, aquele filho do coração, que ele sabia que estava aí perdido no mundão, mas ele não perdia a esperança. E o filho resolveu voltar. Quando ele chegou na estrada, perto de casa, o pai, que estava sentado na varanda,
esperando aquele dia que ele ia ver o filho dele. Ele viu aquele filho, quase não acreditou. Saiu correndo, abraçou aquele filho com amor, com carinho, e beijava e abraçava. E o filho chegou: pai, eu pequei contra vós e contra Deus. Eu já não mereço ser chamado de seu filho, mas me deixa ser pelo menos um empregado. O pai não quis nem escutar a conversa dele. Abraçou ele, mandou colocar roupa, chamou para dentro de casa, vestiu ele, colocou sandália, anel no dedo, mandou fazer uma festa, matar novilhos gordos, para que fizesse uma festa bem bonita para ele, porque ele tinha voltado. Ele estava morto e reviveu, ele voltou para casa. E dali em diante, ele viveu uma vida de amor. Gente, é dessa forma que Deus trata nós. É dessa forma que Ele trata nós como pecador. Quando você confessa seu pecado, quando você se arrepende, quando você muda de vida, quando você volta para a casa do Pai, é assim que Ele te recebe. Com alegria, com roupa nova, com sandálias novas nos pés, com anel no dedo. Vamos analisar esta parábola em relação à confissão, à reconciliação. Quais as atitudes do filho pródigo? Quando ele, no meio das dificuldades, ele percebe a sua ingratidão. Então, nesse momento, ele fez um exame de consciência. Ele viu o que ele fez de errado. Ele viu como é que a vida dele estava errada. Os caminhos que ele tinha andado, cheio de pecado, estava errado. E ele tomou consciência desse pecado dele. Ao mesmo tempo, ele sente uma dor de ter perdido a companhia e o amor do Pai, de ter sido ingrato com a bondade do Pai. Nesse momento, ele teve o quê? O arrependimento. Ele disse: eu fui ingrato com meu Pai. Aquela dor que dá no coração quando a gente se arrepende. Então, nesse momento, ele se arrependeu. Então, ele tomou uma resolução de voltar para o Pai. Esse é o propósito. Eu pequei, eu me arrependi, eu vou fazer um propósito de não pecar mais. Eu fiz o propósito de voltar para a casa do Pai, de voltar para o seio de Deus. Reconhece que faltou gratidão para com seu pai, que ofendeu seu pai na sua bondade. É o reconhecimento do pecado e confessou o seu pecado. Como que ele confessou? Pai, eu não sou digno mais de ser chamado de seu filho. Eu pequei contra vós e contra Deus. Eu já não quero mais ser chamado de filho. Eu quero ser o vosso empregado, o vosso servo. Mas eu quero voltar para casa. Essa é a confissão, gente. E a satisfação é quando você volta a viver a vontade de Deus na sua vida. É assim que é a nossa confissão. Então, é isso que nós vamos fazer no dia da nossa confissão. A gente vai fazer um exame de consciência. Depois a gente vai dizer quanto tempo que a gente não está confessando. Tem pessoas que nunca confessou, que fez o batismo, mas não fez a catequese e vai fazer agora o crisma e a primeira comunhão. Então esse não precisa dizer o tempo que não confessa, porque ele nunca confessou. Mas existem pessoas dentro do nosso grupo que já tem o sacramento da Eucaristia, que fez, o sacramento, que já pode comungar. Aí esses vão dizer quanto tempo que ele não confessa. Então, você vai contar os seus pecados para o padre. Devemos contar os nossos pecados e não os pecados dos outros, tá? Mas se você facilitou o pecado de uma pessoa, algum amigo seu, algum irmão que pediu a sua opinião sobre um determinado assunto que era pecado e você facilitou e você orientou para pecar, você comete o mesmo pecado.
Vamos dar um exemplo. Você conhece uma pessoa que está grávida de um homem casado. E esse homem largou, abandonou, ele só aproveitou daquela pessoa. Aí você fala, não, ela fala assim, eu vou tirar essa criança, eu vou abortar esse menino. Ele vem conversar com você. E você dizer, facilitar para ela, aconselhar ela que realmente ela tem que tirar, você cometeu um pecado igualzinho àquela pessoa que tirou. E se ela vir a abortar, você pecou da mesma forma. Aí você tem que contar também ao padre. Também tem uma coisa importante, gente. Quando você confessar todos os teus pecados, você tem que estar arrependido, você tem que se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento tem que ser sincero. É importante que você se arrependa e não faça mais aquilo que você fez para ofender a Deus. Para a gente crescer espiritualmente como filhos de Deus. O que é você arrepender? Arrepender-se quer dizer não querer de maneira nenhuma mais ter a sua alma manchada pelo pecado. Porque, gente, quando a gente nasce, a gente é batizado, a gente tem uma alma limpinha, uma alma clara, cheia da misericórdia de Deus. Mas quando você começa a pecar, você começa a sujar, a manchar a sua alma. E a sua alma que era limpa, toda brilhante, igual a alma de um anjo, começa a ter manchas pretas, manchas grandes, e vai manchando a sua alma, e vai sujando, e vai enchendo ela de impureza. Então, é por isso que a confissão, ela vem com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, limpando a sua alma, deixando ela de novo clara, limpa, resplandecente. E o arrependimento, ele tem que ser de coração, porque tem arrependimento que é por medo do pai ou da mãe, tem arrependimento que é por medo do pecado, medo do castigo de Deus, né? Tem muita gente que tem medo do castigo de Deus e ele não se confessa porque ele está arrependido, não, porque tem medo. Agora, o arrependimento perfeito é aquele que você quer mudar de vida, que você não quer mais pecar, que você quer fazer a vontade de Deus. Isso sim é um arrependimento sincero do seu coração. Porque se você não tiver arrependido, como é que Deus vai te perdoar? Não tem como perdoar se não tiver arrependido. E a confissão, gente, o que a confissão traz para nós? Ela traz paz. É como se você tivesse tirado um peso enorme das suas costas. Um peso grande das suas costas. Te traz alívio, te traz alegria. Quando ouvimos as palavras de perdão dos lábios do sacerdote na confissão, é como se tivesse tirado um fardo das nossas costas. E nós sentimos novamente a paz que vem de Deus. Santo Agostinho, ele fala assim: o pecado é motivo da tua tristeza, então deixa que a santidade seja motivo da sua alegria. Tenha sempre um propósito, porque não adianta você confessar e depois você ir lá e fazer o mesmo pecado. Você tem que ter um propósito de não pecar mais naquilo. Estabeleça um propósito firme diante de Deus, de não pecar, de você mudar de vida, de se converter. O que é converter? Mudar de vida. Não basta só confessar por confessar. É preciso ter um propósito para não repetir isso duas vezes. Olhar para a confissão é sentir o desejo de mudar de vida, de seguir um novo caminho. Nas mãos sacerdotais do Padre, tá? Faz sobre nós o sinal da cruz. Estão as suas mãos chagadas de nosso Senhor Jesus Cristo, que apagará os nossos pecados e ressuscitará as nossas almas. As mãos do sacerdote são mãos consagradas, são mãos
como quando Ele coloca a mão na sua cabeça, põe as suas mãos na cabeça, e Ele perdoa os teus pecados, não é Ele que está perdoando, é o próprio Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Deus, Ele usa instrumentos humanos para redimir a humanidade. Pensa bem comigo. Ele usou Maria para trazer nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho no mundo. Jesus usou os apóstolos para transmitir os seus ensinamentos. E hoje Ele usa os bispos e os sacerdotes para trazer a presença do perdão aos fiéis que desejam. Cada vez que experimentamos o sacramento da confissão, Deus fortalece a nossa vontade, o nosso autocontrole para resistir às tentações que nos confrontam diariamente na nossa vida. Nossa vida, nós temos dentro de nós o bem e o mal. Por causa do pecado de Adão, nós temos aquela tendência para o mal. É uma luta constante dentro de nós, entre o bem e o mal. A carne que quer uma coisa e o espírito que quer outra. Mas nós somos seres espirituais. Nós precisamos vencer a tentação. Nós precisamos ter força e autocontrole para não repetir o pecado. E é só através da confissão e da comunhão direta sempre é que nós vamos dizer não ao pecado, dizer não a essa tendência que nós temos de pecar. Cumprir sempre depois da confissão, tem uma penitência que o padre sempre vai dar. Ele sempre dá uma penitência. E é bom que é necessário que você cumpra ela com amor, cumpra ela com carinho. Depois que você confessa, ele vai te dar uma penitência. E você faça ela para que você possa fazer todo o processo da confissão. A penitência, gente, diz Santo Agostinho também, que é uma tarefa diária. O homem caminha sem cessar por este mundo cheio de poluição e torna-se praticamente impossível você não se contaminar. Quando não contaminar, quando não de lama, mas pela poeira, mas pelo menos a poeira. Então não tem jeito, a gente sempre caminha nessa estrada da vida, nós sempre vamos pecar e nós precisamos estar sempre confessando, se possível uma vez por mês, para que a sua alma permaneça limpa e para que no dia que Deus te chamar, que seja o momento de você voltar para a casa do Pai, a sua alma esteja limpa, pronta e dizendo: Senhor, eis-me aqui, porque é esse o motivo que a gente veio nessa vida, foi para amar, foi para nos preparar para voltar para a nossa casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é o céu. A nossa casa é estar junto com Deus, com a Trindade Santa, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebendo o perdão, nós recebemos a cura interior do nosso espírito, da nossa mente, das nossas emoções e até do nosso corpo. Mas precisamos também perdoar, gente. O Pai Nosso já fica muito claro: perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos. Então, eu preciso perdoar. Quando nós recebemos a reconciliação, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Acabou, eles foram embora. Quando a gente confessa, a gente fica limpo, livre. Claro, né, gente, dos pecados aqui terrenos, mas nós vamos pagar as consequências do nosso pecado. Isso é uma outra explicação que a gente vai ter com vocês, ok? Vamos ver aqui. Então, gente, concluindo essa parte da confissão, vocês puderam ver que é de extrema importância, ela é o pilar de extrema importância na vida do cristão.
A graça que recebemos com o sacramento da confissão nos ajuda a combater as nossas faltas e as nossas falhas, quebrar mais facilmente os maus hábitos, os vícios, com muito mais rapidez que faríamos sem a graça sacramental. Jesus, perfeitamente humilde, generoso, paciente e amoroso. A gente tem que ser como Jesus. Não tem jeito da gente ir para o céu sem Jesus. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido a importância da confissão e que você se prepare bem, porque essa confissão vai acontecer com você em dezembro, para que você possa receber o seu crisma e ter a sua primeira comunhão, receber Jesus vivo, em divindade, inteiro dentro do seu coração, limpando a sua alma e deixando a sua alma limpa e clara. Nós vamos ter apenas mais um encontro sobre os sacramentos, porque nós já tivemos esse encontro importante, que são esses 4 sacramentos que são da iniciação cristã, que foi sobre o batismo, que é o crisma, que é a Eucaristia e que é a confissão. Os próximos serão a unção do enfermo, casamento e a ordem. Esses 3 vão ser resumidos no próximo encontro, para que a gente possa ver toda essa parte de sacramento. E a partir de novembro, nós vamos ter encontros presenciais. Uma vez por semana, nós vamos ter 4 encontros presenciais, para que a gente possa conhecer as pessoas, conhecermos uns aos outros, marcar direitinho quando vai ser a confissão, o padre vai conversar conosco e nós vamos ter esse tempo do mês de novembro para termos encontros presenciais, para a gente encontrar um ou outro, para a gente ver quem que realmente quer fazer o crisma. Ok? Então, nesse encontro, a gente fica por aqui. Grande abraço. No próximo encontro, a gente encerra os encontros por vídeo e vamos ter os encontros presenciais. Fiquem com Deus. Um grande abraço e um beijo no coração. Que o Divino Espírito Santo nos guarde, nos ilumine e nos ajude a caminhar nessa estrada rumo a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.